Audiência desejável, e nós vamos dar sequência ao nosso estudo do livro de Provérbios nessa manhã gloriosa fria. Muito fria aqui em Belo Horizonte, mas estamos aquecidos por dentro com mais essa marca batida. Deixa eu dizer uma coisa para você, sucesso não acontece por acaso, sucesso é de propósito. Sucesso é de propósito. Eu não sei quem estava aqui nos primeiros dias da quarentena quando eu falava o seguinte: eu vou me permitir ser gasto, eu vou me desgastar, eu vou me entregar, nem que eu tenha que me consumir por inteiro, mas eu vou sustentar vocês durante essa quarentena com a palavra de Deus, que pode imunizar você contra os intempéries do mundo. Quem estava aqui quando eu falei essas verdades? E ó, já são 5 meses, ininterruptos, são mais de 300 transmissões ao vivo, mais de 300 lives, 300 irmãos, 300 lives. Dedicação, empenho, sacrifício muitas vezes. Você não faz ideia, teve dias aqui, é lógico que eu não ia abrir isso aqui de imediato, mas teve dias aqui, meu irmão, que eu fui pela graça e pela unção, porque de fato, fisicamente eu estava consumido, mas não desistimos, perseveramos e aí está o resultado. Bom, vamos partir para o livro de Provérbios agora. Provérbios, capítulo de número 6, a partir dos versos, cadê? Provérbios 6, a partir do versículo 16, isso mesmo. Nós ficamos de ver no sábado, não conseguimos ver tudo, nós vamos dar sequência hoje. Diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. 6 coisas o Senhor aborrece, fica triste, chateado. 6 coisas. E a 7ª a sua alma abomina. Quais são essas coisas? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam para correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e a 7ª é aquele que semeia a contenda entre os irmãos. Então veja, são 3 versículos e ele traz realmente instruções. A gente viu no último sábado aqui sobre sermos autênticos, né? Não sermos fingidos, não sermos pessoas que não são verdadeiras. Nós precisamos ser verdadeiros, precisamos ser autênticos em todo o tempo. Autenticidade. Já ouviu falar nessa palavra? Autenticidade, autenticidade. O que você entende por autenticidade? Escreve para mim aí, dá a sua opinião aí para mim, por favor. O que você entende por autenticidade? Nós precisamos ser pessoas autênticas. Autênticas. Como é autêntico o nosso Deus? Veja, a palavra de Deus instrui ou nos ensina acerca do caráter do próprio Deus, que ele é imutável, imutável, e que todas as boas dádivas e os dons perfeitos, estes descem lá do alto do nosso Pai, que é luz, ou do Pai das luzes, que não muda. Deus não muda, nem sequer sombra de variação existe no nosso Deus, ou seja, ele é autêntico, ele é verdadeiro, como está todo mundo respondendo aí. Autenticidade, ser verdadeiro, ser autêntico, irmãos, não uma cópia, não um fake, você ser autêntico. Infelizmente existem várias formas de não se expressar a autenticidade. Uma delas é não sendo verdadeiro, outra delas que também é não ser verdadeiro, mas é tentar ser uma pessoa que você não é, ou ser cópia de outros, né? E isso não é algo saudável para você. Deus nos criou individualmente. Eu não sei se você sabe, mas Deus não nos criou em uma linha de produção, não. Ou seja, vamos fazer 50 Marcelos iguais. Não, 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 não. Deus criou individualmente cada ser humano. Ele conhece cada peculiaridade de nós. E todos nós, seres humanos, desde a criação em Adão até o último que foi gerado em Deus, todos são distintos uns dos outros.
ainda que a sua essência seja o próprio Deus. Então todos nós somos seres completamente distintos uns dos outros e isso é que cria a beleza da humanidade. Nós não somos uma linha de produção, nós não somos robôs, nós somos de fato únicos, exclusivos em Deus. E para isso nós precisamos de autenticidade. Nos encontrar, ter um encontro conosco, definir a nossa autoimagem e viver na plenitude daquilo que nós somos. Isso é autenticidade. Autenticidade. Nós precisamos ser autênticos. Ao contrário da autenticidade, a falsidade é um comportamento autodestrutivo e abominável aos olhos do Senhor. A falsidade é um comportamento autodestrutivo e é abominável aos olhos do Senhor. Para pensar um pouquinho sobre isso. Ser uma pessoa falsa leva a caminhos de autodestruição. Não precisa nem do diabo. Não precisa nem do diabo. Uma pessoa falsa se destrói sozinho. Olha, eu conheço um pastor que ele sempre tinha uma frase interessante, né? Claro que você já deve ter ouvido essa frase muitas vezes. E ele diz assim, olha, a gente só atira pedra em fruta boa, que dá fruto, né? Fruta podre a gente não joga pedra não, ela cai sozinha, né? Fruta podre cai sozinho. Pô! Plé. Fruta podre não precisa tirar pedra, cai sozinha. O que isso quer dizer? Que a falsidade leva à destruição. Pessoas com coração falso, pessoas que não são autênticas, se autodestroem, se autossabota o seu futuro, o seu sucesso, a sua casa, a sua família e tudo o que estiver à sua volta. Então, isso é autodestruidor. E isso por quê? Nós, seres humanos, conhecemos apenas o exterior das pessoas. E isso gera qualquer possibilidade de não sermos nós mesmos. Ou seja, quando nós sabemos que as pessoas só conhecem aquilo que eu demonstro, quando eu entendo que você só sabe de mim o que eu quero que você saiba, isso me dá a possibilidade de ser falso com você. Eu vou repetir isso aqui porque isso é muito, muito, muito importante para você fazer uma autoanálise na sua vida. O fato de nós, seres humanos, sabermos que as pessoas que convivem conosco só sabem sobre nós o que está do lado de fora, ou aquilo que nós deixamos transparecer, isso nos dá a possibilidade de não sermos nós mesmos diante das pessoas. O problema é que isso parece que está enganando o outro, mas na verdade estamos nos autodestruindo. Esse é um comportamento autodestrutivo. Você querer mostrar para as pessoas que você é algo que você não é. Isso é enganar a si mesmo. Enganar a si mesmo. Isso tudo porque nós temos essa possibilidade de demonstrar apenas o que queremos demonstrar. Existem duas palavras que se parecem muito, mas elas estão bem distantes em conceito e significado. É a palavra caráter e é a palavra reputação. Reputação e caráter. Essas duas palavras parecem ser bem próximas e familiares, mas estão em lugares distintos. Reputação é tudo aquilo que eu quero que você saiba sobre mim. A reputação é construída sobre o que eu quero que você pense a meu respeito. Caráter, por sua vez, é aquilo que eu faço quando ninguém está olhando. É o que eu sou de fato. Reputação é o que eu transmito para você e o que eu permito que você saiba sobre mim. Caráter é o que eu faço quando ninguém está olhando. Então, infelizmente, essa possibilidade, né, de maquiarmos de fato quem somos, nos impulsiona muitas vezes a sermos pessoas falsas. Porém, nosso Deus, que conhece mentes e coração,
e corações está atento a tudo em todo o tempo. Ainda que nós só conheçamos o exterior das pessoas, Deus conhece mentes e corações e está atento a tudo. Suas constantes decisões, as constantes decisões do nosso Deus, são com base em atitudes e não em ações. São as nossas motivações que de fato movem o coração de Deus. É por isso que muitas vezes você vê pessoas que você diz, rapaz, mas fulano é tão certinho, fulano é tão perfeito, olha como fulano, e parece que a coisa não funciona para ele. Por que que Deus não faz? Bom, essa é uma terra que homem nenhum vai poder chegar. Por quê? Porque só Deus conhece mentes e corações. E ele age com base nisso, e não com base nas nossas ações. Deus se move em minha direção, com base nas minhas motivações. É por isso que tem pessoas que você também diz, rapaz, mas fulano, olha lá, parece moleque, vive fazendo coisa errada, vive errando, é boca aberta. Mas ao mesmo tempo Deus está investindo nessa pessoa de uma maneira extraordinária. Por quê? Porque você está julgando as pessoas, tanto uma quanto a outra, com base no comportamento ou apenas na reputação. E não como Deus. Você não está vendo, enxergando o interior, a mente e o coração. São as nossas motivações que fazem com que Deus tome as suas decisões e não o nosso comportamento. Você vai se lembrar disso que Jesus, certa vez, ele disse o seguinte, olha, quando vocês orarem, não fique na rua demonstrando com o comportamento que estão orando. Vai pro quarto, poxa. Quem precisa saber que você está orando é Deus, não é o povo. E eu te pergunto, dentro da tua igreja, por exemplo, quando na hora do louvor está todo mundo levantando a mão e o pregador diz, levante a mão, e você levanta a mão. Você levanta a mão porque está adorando ou levanta a mão porque o pregador mandou e por dentro está tô com raiva, chateado aqui. Esses pregador chato ficam mandando levantar a mão. Para pensar um pouco, se você não é falso, se você não é uma fraude, para pensar um pouco nas tuas ações versus tuas motivações. Se você de fato não é uma fraude, se você de fato não é um fake, se você de fato não é falso, porque é isso que vai determinar as tuas conquistas. É isso que vai determinar as suas conquistas. Atos capítulo 13, verso 22, diz assim. Atos 13, 22. Mas Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi, a respeito de quem disse Deus. Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração. Fará tudo o que for a minha vontade. Veja, o povo de Israel tinha um rei chamado Saul. Deus removeu Saul e achou Davi, um homem segundo o seu coração. E o que caracterizava Davi ser um homem segundo o coração de Deus é que ele estava disposto a fazer toda a sua vontade. Veja, ele estava persuadido a fazer a vontade de Deus. Eu te pergunto, será que Davi nunca errou? Errou. E errou muito, não foi pouco não. Porém, ele estava com as motivações certas e as ações erradas. Ao contrário de Saul, que tinha as ações certas e as motivações erradas. Muitas vezes nós não estamos alcançando o que desejamos, porque temos as ações certas com as motivações erradas. E aí a gente até diz, mas olha, faço tudo certo, pastor, já fiz isso quantas vezes, já fiz isso e aquilo e não aconteceu. Por quê? Bom, você sabe o porquê que não aconteceu. Eu sei porque que tem coisas na minha vida que ainda não aconteceram, que você nunca vai saber. Mas eu sei. Eu e Deus sabemos porque que muitas coisas na minha vida ainda não aconteceram. Eu sei.
Eu sei. A questão é, você começa a autenticidade quando você é autêntico com você. Quando você não engana a si mesmo. Quando você é verdadeiro com você e admite seus erros, suas falhas, seus defeitos. Comece sendo autêntico com você. Pessoal, para comemorar os 10 mil, os 10K, eu prometo que não paro meia hora. Mas você vai ter que prometer que agora a gente vai fazer uma rodada de compartilhamento. Nós temos 120 pessoas aí assistindo. 120. Entra nesse aviãozinho, os 120 agora. Você tem que fazer agora. Eu desafio você a fazer agora. As 120 pessoas que estão aí, é com você. Ninguém vai ficar de fora. Entra aí no aviãozinho, compartilha para 20. Vamos ver se a gente chega a 200 hoje, para comemorar os 10K? Vamos? Entra aí agora, vai lá. Aviãozinho, espalha e vamos deixar subir. Tia Ângela disse, muitas vezes a gente percebe também nas pessoas que não são verdadeiras. A gente não tem que olhar para as pessoas, a gente tem que olhar para nós mesmos. Deixa as pessoas que não são verdadeiras para lá. Não tem nada a ver com a vida delas, não. A gente tem que olhar para nós. Nós estamos sendo verdadeiros. Nós estamos sendo autênticos conosco. Somos nós que temos que atentar isso. Veja que interessante. Lá em 1 Samuel 16,6, diz assim, quando chegaram, Saul olhou para Eliabe e pensou, com certeza é este o homem que o Senhor ungirá. Para aqui um pouquinho. Saul foi rejeitado por causa das suas motivações. Saul já estava rejeitado, o Espírito do Senhor já tinha deixado Saul. Deus não queria mais conversa com Saul. E chamou Samuel e disse, Samuel, eu vou ungir um novo rei de Israel. Vou ungir. E Samuel disse, aonde? Ele disse, vai na casa de um homem chamado Jessé. Vai lá na casa desse homem chamado Jessé. E lá eu vou te mostrar quem vai ser o novo rei. E aí, Samuel foi para a casa de Jessé. Chegando lá, ele viu o primeiro filho, o filho mais velho de Jessé, chamado Eliabe. Eliabe era forte, era alto, ele era experimentado na guerra, certamente um homem muito afeiçoado, poderoso, grandão. E ele disse, certamente esse camarada aí, esse aí é o rei. Foi esse aí que Deus ungiu. É esse camarada. Esse aí é o cara. Com certeza é ele, o ungido do Senhor. E aí o Senhor disse o seguinte. O Senhor, porém, lhe disse, não julgue pela aparência, nem pela altura. Não julgue pela aparência e nem pela altura. Pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano vê. O Senhor não vê as coisas como o ser humano vê. As pessoas julgam pela aparência exterior. Nós só julgamos pela aparência exterior, não tem outra forma. Por isso que a gente não tem que dizer que percebe ninguém falso. Porque nós só julgamos as pessoas pelas aparências exteriores. Eu vou dizer, muitas vezes a gente está julgando pessoas que são falsas, dizendo você é falso e na verdade aquela pessoa é verdadeira. E muita gente chaleirando a gente botando dentro de casa dizendo que é falso, dizendo que é verdadeiro e é falso. Então nós não podemos julgar ninguém, porque nós só julgamos segundo a aparência exterior. A gente nunca vai conhecer o coração de ninguém, nunca. Ah, mas eu... Não tem bom que consiga. E Deus não vai revelar isso. Para que nós cresçamos e aprendamos a viver a partir de nós. E não do que julgamos os outros. Somos nós que temos que ser autorresponsáveis com a nossa própria imagem. Com quem nós somos e nós não sermos falsos. Se eu não sou falso, se você não é falso, se o outro não é falso, tá tudo bem, todo mundo é verdadeiro. Mas eu vivo com base em mim. Em mim. Aleluia. 150 já foi, gente. Vamos para 200. Com base em quem eu sou. E não
no que eu julgo das outras pessoas. Veja, o profeta Samuel olhou para o camarada e disse: esse é ungido, meu Deus, é ele. Olha que homem ungido, Jesus de Nazaré. E Deus disse: eu o rejeitei. Eu o rejeitei. Agora eu te pergunto, será que não existiam homens habilidosos, cheios de atributos, na época de Davi? O que fez Deus se inclinar para Davi? O que fez Deus olhar para aquele menino atrás das malhadas e dizer: é ele o ungido? O que levou Deus a arrancar Davi de cuidador de ovelhas a rei de Israel? Me diz, o que levou Deus a olhar para Davi, sabe o que foi? Autenticidade, verdade, sinceridade de coração. Se eu estou errado, eu estou errado. Se eu estou certo, eu estou certo. Mas eu sou sincero. Aleluia. Autenticidade. Porque nós julgamos só aparência, só palavras, mas Deus não. Deus conhece corações. Deus sabe o que está por trás de cada ação. Deus conhece as motivações. Deus sabe as nossas motivações. Deus conhece. O Senhor não vê como o homem vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Provérbios 16:6. Provérbios 16:6, que é o nosso texto, diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia. Ou melhor, a 7ª ele abomina. Para aqui um pouquinho. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Para aqui um pouquinho. Para aqui. Ei! Para aqui agora, olha para cá. O escritor está dizendo assim aí, tem 6 coisas que Deus detesta, aborrece. Mas a 7ª ele, ó, vomita. 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª ele abomina. Abomina. Agora eu pergunto, se nós, seres humanos, só conhecemos o exterior das pessoas, não conhecemos o que está por dentro, só Deus conhece. Quando ele escreve essas coisas aqui, 6 coisas que Deus aborrece, e uma que ele abomina, eu pergunto para você, eu posso usar esse parâmetro aqui para julgar as pessoas, ou eu vou usar esse parâmetro para julgar a mim mesmo? Responde para mim. Ele está falando para quem aqui? Para mim pegar a base para olhar se fulano é falso ou verdadeiro? Fala para mim um pouco aí. Eu quero ouvir você. Vai. Me responde, por favor. Vou esperar agora. Agora eu vou esperar. Mais uma rodada, vamos uma rodada de compartilhamento aí, dentro do coração e compartilha, vai. Vamos chegar a 200 hoje. Vai lá. A mim mesma, disse Cristiane, a mim mesma, verdade, quem vê cara não vê coração. Mim mesma, a mim mesmo. É claro que ele está falando comigo. É óbvio. Eu não posso pegar isso aqui e querer julgar as pessoas porque eu não conheço o coração das pessoas. Deixa eu te dizer, uma pessoa pode estar falando de uma maneira até arrogante e por dentro ela ser uma pessoa com a motivação correta. Mas talvez as experiências da vida dessa pessoa empurrou a um comportamento desajustado, mas com a motivação certa. Ao passo que muitos falam que parece ter veludo na voz. E são mais falsos, irmãos, do que nota de R$30. Você entende agora
O que é que o escritor está nos alertando aqui? Ele disse: olhe para você. Ou seja, como saber se nós somos autênticos? Como saber se nós somos sinceros? Como é que eu posso me autoavaliar? Qual é o meu parâmetro de avaliação para saber se eu estou sendo autêntico, se eu estou sendo sincero? Como é que eu chego a essa conclusão? É isso. Como é que eu vou chegar à conclusão de que eu sou autêntico, de que eu sou sincero? Aleluia. Basta permanecermos longe daquilo que Deus odeia. Porque ninguém é melhor do que Deus para me conhecer. Se eu quero ser autêntico e sincero, eu só preciso permanecer longe daquilo que Deus odeia. Existe algum amor, já que Deus é amor, existe algum amor que Deus odeia? Sim. A Bíblia diz que aqueles que amam o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqueles que amam o mundo, o amor do Pai não está nele. Então veja, a forma de eu fazer uma autoavaliação é olhar para isso aqui. Primeiro, Provérbios 6,17 ele diz: olhos arrogantes. Será que eu olho de maneira arrogante? Eu sou uma pessoa arrogante? Eu olho para as pessoas com arrogância, prepotência. Eu me considero maior, superior do que os outros por aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou? Eu nego a humildade que brota do coração do próprio Deus? Olhos arrogantes. Deus detesta. Deus detesta a arrogância. Deus detesta altivez de espírito. Pessoas altivas que se consideram superiores aos outros. Deus detesta. Sabe, você se impor sobre aquelas pessoas que pseudo são menores do que você porque ocupam uma posição. Como você trata os colaboradores? Como você trata teus funcionários? Como você trata um funcionário público? Como você trata um trocador de ônibus? Como você trata um gari? Como você trata as pessoas que a gente pseudo acredita que são inferiores? Como você trata as crianças? Fala muito sobre altivez de espírito. Como eu trato as pessoas? Segundo ponto, ele diz: Deus detesta línguas mentirosas. Eu fico imaginando Deus olhando para nós, filhos, mentindo. Porque Deus se lembra do diabo quando ele pensa em mentira. Pensa nisso por um pouco. Mentira, por menor que não existe, olha, não existe mentirinha. Alô? Quem é? Fala que eu não tô não. Ei, tá mentindo por quê? Se você não quer falar, seja autêntico. Diga: ei, não posso falar com você. Ei, não quero falar com você. Ei, não estou em condições de falar com você. Ei, não tenho condição emocional de lidar com isso. Ei, eu não vou falar. Ei, seja autêntico. Deus detesta mentiroso. Deus detesta mentiroso. Gente que arruma desculpa para tudo no mundo. Tudo ele arruma desculpa, gente. Deus detesta mentiroso. Seja autêntico. Fale a verdade. Deus detesta mentiroso. Próximo ponto. Ele diz: mãos que matam o inocente. Mãos que matam inocente.
E eu vou dizer, claro que você dizer, graças a Deus, isso aí está longe, eu nunca matei ninguém, não sou um homicida. Mas deixa eu te dizer, vamos estender a inocência aos animais, por exemplo? Não é porque é um animal que a gente pode tratar com crueldade, não. Sabe? Eu já vi pessoas dirigindo e vê um cachorro, um bicho na estrada, ele faz questão de passar por cima do bicho. Mãos que matam o inocente. Falta de cuidado. Às vezes você não mata apenas por um assassinato ou um homicídio. Às vezes você mata a influência das pessoas. Às vezes você exclui. Eu. Nós. Mãos que matam o inocente. Próximo, ele diz, coração que trama a maldade. Deus detesta. Deus detesta. Coração que trama a maldade. Pessoas que vivem pensando como fazer a coisa errada. Ele acorda pela manhã projetando, planejando como errar. Como fazer a coisa errada. Maquinando o mal. Bom, se eu fizer isso, vai dar aquilo. Se eu fizer aquilo, aquilo outro. Bom, se eu fizer aquilo, vai ser assim. Acordar para maquinar o mal. Acordar para planejar o erro que quer cometer. Deus detesta. Deixa eu te dizer, não há problema em você errar, Deus já sabia. Deixa eu dizer isso aqui de novo, não há problema em você errar, Deus já sabia. Deus já sabia. E por pior que seja o seu erro, por pior que seja, você nunca vai pegar Deus de surpresa. Nunca vai pegar Deus de surpresa. Deus nunca vai ter uma reação do tipo, ele fez isso. Não acredito. Não, Deus já sabia. E mesmo sabendo de todos os nossos erros, todos eles, Deus decidiu mandar seu filho para a cruz assim mesmo. Então, você não vai pegar Deus de surpresa. Não vai, esquece, esquece. Você não vai pegar Deus de surpresa. Agora, você viver para fazer o mal, maquinando como errar, não, pelo amor de Deus. Você erra tentando acertar, poxa. Você erra tentando crescer. Você erra dando passos em direção à perfeita vontade de Deus. A vida do crente é como a luz da aurora. Você até erra, mas erra sendo melhor do que ontem. A gente não pode viver uma vida errada. A gente pode até errar na vida, mas não viver uma vida errada, poxa. Pés que se apressam para fazer o mal. Pés que se apressam para fazer o mal. É a quinta coisa. Ou seja, pessoas que estão sempre dispostas a fazer rapidamente o que está na contramão do certo. Você chama a pessoa para fazer algo bom, rapaz, olha, vai ter algo na igreja muito bom, a gente precisa se reunir para planejar. Ah, não posso, estou trabalhando. Dá não, irmão, eu não consigo não. Mas se você, olha, a gente tá vendo um negócio errado lá na igreja, amanhã a gente vai ter uma reunião pra gente discutir. Tô dentro. É isso, eu tô dentro. Dentro, tô dentro. Ó, pode botar meu nome aí na hora, bota agora. Se apressam para o erro. Estão sempre dispostas a ser do contra. Fazer o que é certo não tem disponibilidade não, mas o que é errado tá sempre disponível. Pés que se apressam a fazer o mal. Infelizmente, nunca tem disponibilidade para fazer nada que presta, mas se for para fazer coisa errada, tem disponibilidade. Aí tá disposto, aí tá pronto. O camarada é PhD na desgraça dos outros. Deus detesta. Deus detesta. Detesta isso. Detesta. Deus detesta. Sexto,
Ele diz: testemunha falsa que diz mentiras. Testemunha. Primeiro ele falou do mentiroso, agora ele está falando da testemunha do mentiroso. Ela não se contenta em contar mentira, mas ela atesta a mentira dos outros. Ela está disposta a passar por esse despautério, hipocrisia, de avalizar a desgraça do outro. Testemunha falsa. Ó, eu vou entrar na justiça, tu vai ser minha testemunha. Agora tu sabe, tu vai ter que falar o que é que você quer que eu fale. Me diga, rapaz, quando o cara diz o que é que tu quer que eu fale, isso me dá até um arrepio no estômago. O que é que tu quer que tu fale? Fale a verdade. Fale a verdade. Uma vez uma pessoa me chamou: você pode ser testemunha? Eu digo: posso, claro. Cheguei lá, falei tudo a verdade. Mas você me arrebentou. Eu digo: não, falei a verdade. Você não mandou? Eu falei a verdade, eu não vou mentir. Não vou, meu irmão. Não vou. Falso testemunha, Deus detesta. Querer defender o erro, Deus detesta. Não defende quem é errado não, criatura. Pelo amor de Jesus. Você seja pelo menos sábio e inteligente. Não defenda, não fique do lado do coisa ruim não. Não fica do lado de quem está errado não, criatura. Tome partido do que é certo. Não fique do lado errado da testemunha, senão você vai se embarcar no mesmo barco furado dele. Tem gente que gosta de torcer pelo jacaré em todo filme de Tarzan. Não seja esse do contra. Vamos assistir um filme de Tarzan. Vamos, hoje o jacaré vai comer Tarzan. Você está sempre torcendo pelo jacaré. Não é possível isso. Deus detesta. Deus detesta. Mas eles têm uma coisa, dentre tudo isso aí, que Deus abomina. Tudo isso aí Deus detesta. Vou falar de novo. Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama maldade, pés que se apressam para fazer o mal e falsa testemunha. Deus detesta. Deus detesta. Mas tem uma coisa que ele abomina. Abomina. E o que é, pastor? O que semeia contenda entre os irmãos. Fofoqueiro. 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 Gente que cria contenda entre os irmãos. Gente que gosta de arrumar tumulto em todo lugar que chega. Espanta bolinho. Contencioso. Pessoas que são falsas, que mentem, que enganam, que falam mal de outros nas costas. Pessoas que falam mal das pessoas por trás. Deus tem nojo, ojeriza, vomita. Deus vomita. Por quê? Porque são associados ao diabo. Foi o diabo que fez isso. O diabo chegou para Adão e disse assim, junto com Eva, e disse assim: deixa eu dizer, Deus está mentindo para você. Deus tem algo muito melhor e não quer compartilhar. Você está sendo enganado. Sabe? Eu vou te dar exemplos aqui claros de quem é que Deus abomina. Aquelas pessoas que vivem dentro das suas empresas dizendo assim: você acha que esse patrão aí é boa bisca? Isso é um mau ladrão. Está te roubando, só está arrancando de você. É pessoas que dentro de casa ficam com falsidade. É pessoas que dentro da igreja vivem falando mal de liderança. Deus abomina. Deus abomina isso. Deus abomina. Olha para dentro de você. Vê se você já não se pegou em situações como essa. E se sim, meu irmão, seja rápido em se arrepender. De verdade. Eu vou terminar com isso aqui. Parece, eu não gosto de falar sobre isso aqui que eu vou falar agora, porque fica parecendo que eu estou fazendo defesa de mim mesmo. Eu não preciso disso não. Mas não preciso mesmo. Mas não preciso mesmo. Mas eu vou falar assim mesmo. Tá? Eu vou falar assim mesmo. O que eu já vi de pessoas morrendo, doentes,
fracas. O que eu já vi de pessoas quebrando financeiramente por causa de fofoca, de falar mal de lideranças. Não foi uma, não foram duas, não foram três. E te digo, nunca vi uma liderança cair por causa de fofoqueiro. Nunca vi nenhuma liderança cair por causa de um fofoqueiro. Mas o que eu já vi de gente morrendo, literalmente, dentro das igrejas, por causa de falação, fofoca, falar mal de lideranças. As pessoas brincam com isso, brincam, mas brincam todos os dias, julgando as pessoas e falando mal, acusando. O fim dessas pessoas não tarda. É triste, porque se associam com o diabo. Infelizmente. Infelizmente. É isso aí. Deus abomina o contencioso, o falastrão, pessoas que semeiam contenda entre os irmãos. Infelizmente, muitas pessoas estão doentes. Quando o apóstolo Paulo ele falou lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 em diante, quando ele fala da ceia do Senhor, ele diz: é por isso que há muitos doentes, muitos morrem, muitos fracos, doentes e muitos já morreram. Ele está falando sobre a contenda que existia dentro da igreja de Coríntios. Não é porque as pessoas comiam o pãozinho e tomavam o suco, não. Isso não mata ninguém, não. O suco de uva e aquele pãozinho não mata ninguém. Mas ninguém vai morrer de comer pão, não. E nem tomar suco, não. O que tem matado as pessoas é a fofoca, é as divisões dentro das igrejas. Divisão. Falar mal dos outros dentro da igreja. É isso que mata as pessoas. É o pecado que mata. O salário do pecado é a morte. E de todos. Veja, eu quero terminar com isso. Hoje foi um dia especial, nós passamos do horário porque era um dia especial de comemoração de 10K, né? Mas eu quero terminar com isso, veja. Dentro dessa lista aqui, das 7 coisas, 6 coisas que Deus detesta e uma que ele abomina, não tem nenhuma que diga respeito à promiscuidade, à pornografia. Deus não gosta de nada disso, tudo aí é amor do mundo. Mas não tem na lista das 7 nada disso. É só comportamento motivacional. Só isso. Pensa nisso. Ok? Pense nisso. Pense nisso. Às vezes você está botando um peso demasiado em algumas coisas e sendo engasgado, entalado com coisas pequenas. Você está tentando tirar um cisco da olho do seu irmão e está com a trave desse tamanho no seu, assim, ó, sem enxergar. Entendeu? Preste atenção nisso. Preste atenção e viva bem. E seja forte. Hoje, às 23 horas, nós temos uma nova série para você que será incrível. Você não pode perder de jeito nenhum. Eu não vou dar spoiler. Eu dei ontem na minha live ao vivo, não vou dar agora. Você vai ficar apaixonado e vai lhe ajudar a caminhar seguro em direção à perfeita vontade de Deus, tá bom? Beijo no seu coração. Fiquem na paz. Fala comigo, Pedro. Tem um recado muito especial para o senhor dar. Diga aí. Dia 5 de setembro. Dia 5 de setembro. Vai ter um evento dos adolescentes lá na igreja. Evento dos adolescentes na igreja Verbo da Vida Carlos Prates. Com o tema música e adoração. Música e adoração. Quem vai estar lá? Pastor Anderson Lagner, Pierre Rodrigues e Raíssa Souza. Música e adoração. Dia 5 de setembro. Os adolescentes Verbo da Vida Carlos Prates promovem esse evento incrível. E logo mais você vai ver no meu perfil dizendo assim: quer participar? Arrasta pra cima. Beijo, ó. Tchau. Fui. Até logo mais.